Você está pronto para saber tudo o que você precisa sobre câncer de próstata e a sua prevenção? Bom, fique comigo até o final desse vídeo e tenha informações que eu divido com meus pacientes no consultório de uma maneira fácil e simplificada para você ficar atento em uma das doenças mais prevalentes no homem hoje em dia. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista e especialista em cirurgia robótica, e sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo para ter sempre notícia de novos vídeos. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça também de curtir e deixe um alô nos comentários para a gente saber que você assistiu até o fim. Primeiro de tudo, vamos discutir o que é a próstata. Ela não é um órgão que é fácil da gente perceber como os músculos, da gente sentir como o coração, mas ela é um dos órgãos mais importantes para a perpetuação da nossa espécie. A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, lá fundo na nossa pelve, e ela produz substâncias que mantêm vivos os espermatozoides. Ela é uma glândula pequena, em torno de 20 a 30 gramas, e tem um formato de uma ameixa, às vezes de uma maçã, mas nem perto do tamanho, é bem menor. Ela fica muito lá embaixo na pelve, muito próxima do ânus, e é por isso que o exame do toque retal é o exame que consegue encostar nela e detectar alguma estrutura alterada, um nódulo. Por isso que o exame do toque é tão importante. E essa glândula, a próstata, ela apresenta ao longo da vida, quanto mais velho o homem vai ficando, algumas alterações. Você pode perceber que a quantidade de esperma vai diminuindo, vai havendo uma dificuldade para urinar, o jato da urina vai ficando mais fraco com a idade. Geralmente isso tem a ver com o crescimento da próstata. Mas isso, não se engane, não tem nada a ver com câncer. A próstata pode crescer a tamanhos até 10, 15, 20 vezes o tamanho normal, mas não ter qualquer relação com câncer. E você pode identificar um caso ou outro de alguém com uma próstata muito pequena que apresentou a doença câncer de próstata. Muitos pacientes me perguntam, doutor, qual é o sintoma principal que eu preciso ficar em alerta para pensar em câncer de próstata? Bom, e o que eu falo para os meus pacientes, eu vou falar para vocês aqui, é que a maioria dos cânceres não dão qualquer sintoma no estágio inicial. Aguardar um sintoma para começar a ir atrás e pesquisar um câncer de próstata é como esperar o anúncio de um assalto para começar a se prevenir de ser assaltado. Mas ele é mesmo muito comum entre os homens? Bom, é a segunda causa de câncer em homens. A primeira seria câncer de pele, segundo as estatísticas mais recentes. O câncer de próstata ele pode atingir até 17% dos homens ao longo da vida. E o pico de incidência, ou seja, a maioria dos pacientes, quando recebe o diagnóstico, é em torno de 65 anos. Mas não quer dizer que essa é a idade que você deve começar a pesquisar. O ideal é pacientes sem fatores de risco comecem a pesquisar câncer de próstata a partir dos 50. E aqueles com alguns fatores de risco a partir dos 45. Ou então, se você teve algum familiar próximo com câncer de próstata, iniciar pelo menos 10 anos antes. Se ele teve aos 48, começar aos 38. Mas quais são esses fatores de risco? E tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar? Fique comigo que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Foi identificado em mais de 50% dos cânceres de próstata alguma raiz hereditária, tornando a história familiar o fator de risco mais importante. Então, se você teve um pai, um irmão, vários tios com câncer de próstata, você deve iniciar a pesquisa do câncer de próstata mais cedo. Se você teve mãe, irmãs, tias com câncer de mama ou ovário também, pacientes de pele preta também podem ter um risco aumentado para o câncer de próstata. Algumas situações, como o tabagismo, a obesidade, elas aumentam o risco de câncer em geral em todos os pacientes para qualquer tipo de câncer. Então, manter uma boa dieta, manter um peso saudável e evitar o tabagismo pode lhe ajudar a não desenvolver tanto câncer de próstata como qualquer um outro. E como é que eu vou dar o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, aí é com a gente. A primeira coisa que o médico vai fazer é avaliar a sua história clínica. Se você tem históricos familiares de câncer de próstata ou qualquer outro tipo de tumor, para fazer um perfil de risco.
Depois é solicitado alguns exames de sangue, dentro deles incluir o PSA, total e o livre. A relação entre esses dois resultados pode gerar também a suspeita do câncer de próstata. O exame físico principal realizado é o exame do toque. Lembre que a gente mencionou mais lá no começo que ele fica bem próximo do ânus, a próstata. Então, é por isso que é realizado o exame do toque. Quando há, então, essa suspeita, se prossegue adiante com outros exames. E quais são esses exames? Depois que houve a suspeita do câncer de próstata, o que deve ser feito? Bom, alguns médicos podem solicitar uma ressonância da próstata, existem modalidades de ressonância específica para identificar tumores. PET de PSMA é um outro exame que, em algumas situações, pode ser importante no diagnóstico da doença, e a biópsia da próstata, que hoje em dia é a mais utilizada para dar o diagnóstico definitivo que vai gerar o prosseguimento para o tratamento. E aí vai ser optado entre radioterapia, cirurgia, a depender do estado clínico geral do paciente e do seu estadiamento, que é classificar cada paciente em que ponto da doença ele está. E aí isso é toda uma miríade de situações que devem ser discutidas, especificamente para cada caso. É importante lembrar que os tumores identificados e estadiados inicialmente, eles têm uma taxa de cura de quase 100%. Hoje em dia, com a tecnologia que tem à nossa disposição, como cirurgia robótica e exames bem apurados para identificar o tumor bem no começo, vão lhe dar um conforto de um tratamento definitivo, rápido e praticamente sem sequelas, quando você procura um médico no momento certo. Então, não lembre só de câncer de próstata no Novembro Azul. Lembre que a sua saúde precisa ser cuidada todo dia, o ano inteiro. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, especialista em cirurgia robótica, e foi mais uma vez um prazer ter vocês aqui. Espero vê-los novamente em outros vídeos, a gente se encontra por aí, só não se esqueça de se inscrever, se você gostou, de curtir e de compartilhar com seus amigos. Até mais!